O Irã está perdendo o jogo e talvez tenha percebido isso tarde demais. O regime entrou em modo de pânico e o motivo não é só militar, é econômico, é estratégico e agora é internacional. Nesta terça-feira, 28 de abril de 2026, um movimento silencioso virou o tabuleiro inteiro contra Teherã. Durante anos, o Irã acreditou que tinha um escudo, um aliado inabalável, uma saída garantida, a China, quando todo o petróleo iraniano ia direto para lá, 97%. Esse era o número, esse era o plano, essa era a segurança do regime. Sanções, eles davam um jeito, bloqueio, eles contornavam, navios ocultos, refinarias paralelas, rotas alternativas, pagamentos fora do sistema. Tudo funcionava, até agora, porque a mesma China que comprava começou a recuar, e esse recuo muda tudo. Pequim não quer guerra, Pequim não quer instabilidade, Pequim não quer Hormuz fechado. E isso é o golpe mais duro que o Irã poderia receber, porque o Estreito de Hormuz não é só do Irã, é do mundo, e por ali que passa uma das maiores rotas de energia do planeta. Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein, todos dependem dessa passagem, e a China também. Então, quando o Irã ameaça fechar Hormuz, ela não pressiona só os Estados Unidos, ela pressiona o próprio cliente, e cliente pressionado não permanece leal. A resposta veio rápida, a China falou em estabilidade, falou em segurança da navegação, falou em interesse global, mas o recado foi outro: não conte com a gente para sustentar o caos. E aí começa o isolamento, porque o Irã percebeu algo perigoso. Ele não está mais incomodando apenas inimigos, está começando a incomodar aliados, e isso é fatal. Enquanto isso, os Estados Unidos fazem o que sabem fazer de melhor: apertar onde dói, nada de ataque direto, nada de guerra aberta, pressão constante, calculada, cirúrgica. O alvo, o petróleo, sempre ele, porque sem petróleo não tem dinheiro, sem dinheiro não tem poder, e o Irã depende disso. Só que agora o petróleo não está saindo, ou melhor, está saindo com dificuldade. Navios parados, rotas bloqueadas, seguros mais caros, compradores hesitando, e o regime tenta improvisar. Navios antigos viram depósitos, petroleiros viram estoque flutuante. É uma solução desesperada, porque petróleo não pode simplesmente parar, desligar um campo. Não é como fechar uma torneira, pode danificar tudo, pode destruir capacidade de produção, pode gerar prejuízo irreversível. E Washington sabe disso, Trump sabe disso. Está explorando exatamente esse ponto. A estratégia é simples, não precisa atacar, não precisa invadir, só precisa esperar, porque quanto mais tempo passa, mais caro fica para o Irã continuar. E aí vem o movimento mais revelador. O Irã propõe um acordo, quer reabrir Hormuz, quer reduzir a tensão, quer encerrar a crise, mas tem uma condição: deixar o programa nuclear para depois. E aqui está o problema: para Teherã faz sentido, resolve a dor imediata, ganha tempo, respira, mas para Washington isso é uma armadilha, porque alivia agora e deixa o risco maior intacto. E os Estados Unidos não vão cair nisso. A resposta é clara: sem acordo nuclear não tem alívio. E isso aumenta mais a pressão. O mercado percebeu. Mesmo com a proposta, o petróleo subiu. Sinal claro. Ninguém acredita que acabou. Ninguém confia totalmente. Ninguém acha que o Irã vai ceder fácil. E quando o mercado desconfia, o custo sobe. Sempre sobe. Enquanto isso, a China observa, calcula, mede, avalia, porque o problema já chegou lá. Indústria sentindo, custos subindo, produção desacelerando. Dados recentes mostram queda forte. Venda de carros caindo, produção diminuindo,
fábricas reduzindo o ritmo, e tudo isso por causa da energia, por causa do petróleo, por causa da instabilidade, ou seja, o problema deixou de ser regional, virou global, e o Irã virou o centro dessa atenção, mas não como potência, como risco, e isso muda completamente o jogo, porque quando você deixa de ser parceiro e passa a ser problema, o apoio desaparece. China não rompe oficialmente, Rússia não abandona publicamente, mas apoio de verdade não é discurso, é custo, e ninguém quer pagar essa conta, nem Pequim, nem Moscou, nem o Golfo. Todo mundo quer estabilidade, e o Irã está oferecendo exatamente o oposto. E aí entra o ponto mais crítico. O regime começa a perder controle da narrativa. Antes, fechar Hormuz era uma ameaça poderosa, agora virou um risco contra ele mesmo. Se fechar, enfrenta o mundo, e se não fechar, mostra fraqueza. É um beco sem saída, e isso explica o pânico. A diplomacia acelerou, viagens, conversas, propostas, mas tudo soa como tentativa de sobrevivência, não como estratégia. E o mundo está percebendo isso, e os Estados Unidos percebem isso. E Trump joga com isso, sem pressa, sem concessão, sem recuo, porque sabe que o tempo está do lado dele. Quanto mais demora, mais o Irã sofre, mais a economia aperta, mais os aliados recuam, mais o isolamento cresce e mais o regime enfraquece. No fim, a grande jogada do Irã se virou contra ele. A dependência da China virou vulnerabilidade. A ameaça de Hormuz virou armadilha. O petróleo virou pressão. E o tempo virou inimigo. Agora o regime corre para negociar, corre para sobreviver, corre para não colapsar, mas talvez já esteja atrasado, porque quando um país começa a perder apoio, perde dinheiro, e perder controle ao mesmo tempo, a crise deixa de ser externa e passa a ser interna, e é exatamente aí que regimes começam a cair.